Oi, gente! Hoje a gente vai conversar sobre um tema crucial no mundo do trading, que é a diferença entre pullback e reversão e como identificar se é um pullback ou uma reversão. Isso é um tema que gera muitas dúvidas e um dos fatores mais importantes para diferenciar um do outro é a análise de fluxo de ordens que a gente utiliza no MacroFlow. Então, vem comigo que eu vou destrinchar, vou conversar com vocês sobre esse tema, explicar alguns detalhes de forma clara e objetiva. Vamos lá. Uma das ferramentas mais utilizadas pelos traders do mundo inteiro para identificar essas regiões de pullback é Fibonacci. Então, antes da gente falar de fluxo, a gente precisa entender um pouco aí sobre isso, né? Como que a gente faz para saber se vai ser um pullback raso ou um pullback mais profundo? O primeiro fator determinante, pessoal, é o cenário macroeconômico. Quanto mais forte o macro estiver para um determinado lado, por um motivo do cenário, maior a chance desse pullback não ser tão profundo, porque a força está muito forte. Agora você pode se perguntar, Karen, o que tem a ver o macro com o pullback? Simples. Quando a gente tem, por exemplo, uma divulgação de um dado econômico ou de algum cenário importante muito fora do esperado e ele vai impactar diretamente em taxa de juros, mudança de cenário, vai ter uma redefinição de política monetária, a gente pode ter uma tendência muito forte para um volume muito maior entrando no mercado. Então vamos imaginar o seguinte cenário: saiu um dado econômico muito fora do previsto. A taxa de juros, por exemplo, disparou com muito volume, tanto a brasileira quanto a americana. Você quer pegar um pullback para entrar nesse movimento e nessa tendência. Então como é que você vai saber onde esse pullback pode acontecer? E é aqui que vai entrar a análise de fluxo. E como é que você vai saber se esse pullback tem qualidade para você entrar ou se o mercado vai reverter? É nesse momento que a gente vai precisar observar liquidez, agressão, absorção, falsos rompimentos de pullback para definir melhores pontos de entrada. Então agora vamos para a tela que eu vou mostrar tudo isso na prática para vocês com exemplos reais. Vamos lá. Então aqui a gente tem uma tendência, tá? Esse aqui é o replay desse mês. Primeira ferramenta que eu vou pegar aqui é a ferramenta de preço de Fibo e vou traçar aqui da mínima à máxima, né? Então, ele já vai me dar o nível de 50% da pernada de alta e 61,8, que é da região do 84 ao 87. Então, eu tenho uma tendência muito bem definida. E eu vou querer saber como é que eu vou saber se essa região do 84 ao 87 vai me dar oportunidades de pullback ou se vai haver uma reversão, por exemplo, para vir para a mínima. É isso que a gente vai começar a estudar. A gente chegou aqui nesse horário, a gente tinha aí já um fluxo de venda deslocando o preço nessa região aqui, né? Ele buscou essa liquidez. E a gente vai observar o que aqui, pessoal? A gente vai observar principalmente essa região aqui. Vou até pintar ela. Colocar um retângulozinho para vocês, pra gente observar juntos, ó. Essa região aqui, tá? Teoria de Dow básica e simples de mercado financeiro, né? Primeira coisa que a gente precisa perceber é que realmente o preço está caindo porque o comprador ele não está comprando mais. A gente não viu lote grande aí, né? Vamos lá. O que a gente tem de informação? A gente tem que aqui nessa região do 84 até mais ou menos 87, a gente tem lote, certo? A primeira informação que o fluxo vai trazer para a gente é se esses lotes eles vão chamar venda, né? Se esses lotes vão servir de liquidez aí para o vendedor. Primeiro sinal, então, que a gente vai ter de que isso aqui não vai funcionar como pullback é se o vendedor começar a agredir a fila da compra, tá? E se ele agredir só até o 88, só até o 87, né? Ou se ele começar a fazer o quê? Agredir e não deslocar preço.
Então, a gente já tem aqui, ó, primeira agressão aqui a 90 e o preço perdeu 90, ok. Começa a aumentar o volume de venda na região e chega aonde? Vai começar a entrar em região de pullback. Agora, o fluxo vai ajudar a gente a entender se esse vendedor vai conseguir fazer essa região de pullback ser revertida. Porque se ele não conseguir, esse pullback se valida. A primeira coisa que a gente vai perceber aqui é o tamanho dos lotes que estão entrando. 30, 100, 50. Não é uma quantidade de lote muito grande aqui, tá? Então, primeiro teste da região do 87 foi com o quê? Com volume baixo. E a gente já mostrei para vocês aí que tinha um volume grande de lotes no Superdom, que é o book de ofertas. A gente espera um pouco mais. Eu já percebo que aí uma falta de interesse do vendedor, né? E cadê? Cadê o vendedor? Tem lote na região de pullback. Então, a gente tem uma tendência de alta. O mercado está vindo testar a região de pullback. Cadê o vendedor? Mais um teste. UBS, XP, BTG. Ó, chegou aonde agora? Nível de 50%, 84%. Fluxo de venda que entrou forte aí. Forte assim, né? Mais ou menos. Perdeu a região? Ainda não. E aí, o cara que era possivelmente um vendido, né? A gente não opera player dessa forma. Mas o BTG que está vendido, ele vem e compra 500 contratos aqui no 86. Ganhou aqui? Ainda não. Beleza, mas até onde vai esse vendedor aqui? Vem um e bate 1.000. E aí, bate mais 600. Ó, observa que está aumentando o fluxo de venda na região e o preço não cai, ó. Isso é um conceito básico de absorção. Ok. Aí, o que precisa acontecer aí? O comprador começar a deslocar preço. Isso é o fluxo ajudando a gente a perceber se é um pullback ou se é uma reversão. Ó, 86. Cadê o vendedor? E aí, gente, já começa a formar muita exaustão de venda aqui, tá? Entrou a Tullet forçando, ela foi completamente absorvida, não perde a região, ó, e fica parado sem entrar lote, ó. E tem liquidez no ajuste, ó, que o ajuste é a região do 81. E aí? Olha lá. Mais tempo parado, sem entrar venda. Ah, mas está entrando venda. Não, isso aqui não é liquidez. Isso aqui não é liquidez. Aí ele começa a formar um gatilho de compra aí. Isso é um pullback. Isso é um pullback, com falta de interesse na venda. O que precisa acontecer aí? O comprador começar a agredir. Veio um vendido e estopou 300 contratos. Ok.
O que seria uma reversão aqui? O comprador desaparecer e o vendedor começar a agredir o ajuste. O mercado ficar nessa região com fluxo de venda e sem interesse de compra. Foi isso que aconteceu? Não. Se acontecesse isso, seria uma reversão. E não uma absorção. E não um pullback. Então, qual que é o conceito aqui, pessoal? É ajudar vocês no macrofloor com esses detalhes que fazem a diferença no operacional de vocês no final. Ajuda vocês a perceberem se, poxa, eu posso confiar nesse pullback ou não. Ah, Karine, eu não consigo ter essa leitura ainda. Vem para o macrofloor, dentro do terminal. Aqui na descrição desse vídeo tem o link para você acessar. A gente faz essa leitura ao vivo todos os dias. Então, aqui eu trouxe um exemplo, que é um exemplo de exaustão, mas a gente tem exemplos de absorção, a gente tem exemplos de montagem de posição. O mercado, ele não é igual todo dia, né? Então, esses detalhes aí, a gente vai no dia a dia olhando para ver se a gente pode confiar ou não. Entenderam? Então, assim, e o que vai acontecer aqui, né? A entrada foi mais ou menos aqui no 85. Inicialmente foi uma absorção seguida de exaustão, tá? Do vendedor. O vendedor primeiro ele foi absorvido pelo comprador, depois ele exauriu e aí o fluxo começa a entrar. Ó. Aí tem que ganhar o 90 para depois ganhar a máxima e o mercado vai embora, né? Então, eu queria trazer esse exemplo para você, espero que te ajude. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu expliquei aqui, é só você deixar nos comentários que a gente te responde. E até o nosso próximo vídeo.